E aí, pessoal, beleza? Cauê aqui trazendo mais um videozinho para que a gente possa analisar. E dessa vez vamos dar uma analisada na versão mais recente disponível do X-Worm, a versão 7.4, tá bom? É a versão mais recente, provavelmente que está sendo circulada, né? A versão completa. E novamente nessa videozinha demonstrativa, vamos fazer uma pequena análise aqui nas opções dele, nas configurações, tá bom? Lembrando sempre que estamos sempre trabalhando aqui na nossa máquina virtual, tá? Na nossa Windows Sandbox. Recomendo que vocês também tenham uma máquina virtual para trabalho, para estudos, seja ela uma máquina virtual através de uma VirtualBox, ou vocês podem realmente criar uma Sandbox aí no Windows 10, no Windows 11, que também dá tranquilamente, tá bom? Vamos abrir aqui a pastinha e dentro da pasta temos aqui alguns arquivos, algumas DLLs padrão, tá? O conteúdo completo da pasta do arquivo. E temos então a versão XWorm 7.4. Damos double clique e logo de cara aqui no acesso da ferramenta a gente não vai fazer nenhum tipo de alteração na parte da licença, né? Como vocês podem ver aqui tem os créditos de quem fez o acesso ao programa, tá bom? Tem o Telegram oficial de quem fez o acesso da versão 7.4 e logo abaixo temos a porta e a senha, tá bom? A porta deve usar uma porta que vocês têm liberada no seu modem, tá bom? No seu roteador, configurada no seu firewall. E a senha de conexão não devem alterar a senha, ok? Devem utilizar a mesma senha padrão do acesso da ferramenta. Vamos acessar. Aguardamos então que ele faça o licenciamento. E uma vez ele feito o licenciamento, temos aqui acesso à interface principal. Logo aqui embaixo podemos ver a data de expiração, que seria daqui a 100 anos praticamente. Então vocês têm realmente a licença completa do software para análise, tá bom? A versão completa 7.4. E clicando aqui na terceira opção, temos a parte de screens. Na segunda, a parte onde temos todas as tarefas e execuções para cada máquina conectada. E aqui na quarta opção, temos então o Builder. Um atento que a versão 7.4, 7.2, 5.6, o builder geralmente é o mesmo. Então você tem o mesmo padrão de builder que existe nas outras versões, né? A principal diferença de uma 7.4, 7.2, enfim, qualquer outra versão, são nas melhorias individuais de cada opção. Às vezes uma opção na 7.2 não está tão boa que nem na 7.4. Então você tem alguns detalhes ali. Mas o principal da configuração é exatamente o mesmo nas outras versões. Então temos aqui a parte do host, porta, a senha e o grupo. A senha significa a mesma senha que está aparecendo aqui embaixo, então não devem fazer essa alteração. O grupo seria um nome randômico, né? Vocês poderiam colocar qualquer um, pois é um nome que aparece no canto esquerdo, né? Uma parte de identificação que aparece quando temos a conexão, tá? A porta deve colocar sempre a mesma que vocês colocaram. No caso, como aqui está listada com a 7004, a porta aqui ficaria 7004. E o host, vocês deveriam apagar o host de acesso local e colocar um host que esteja liberado no seu roteador. Pode ser um portmap, um ngrok, uma IP da vida, entendeu? Qualquer tipo de host você poderia colocar. Ou até mesmo o host do Plate. Se você tem o Plate configurado, você poderia colocar sua conta Plate, por exemplo, e adicionar aqui, tá bom? Então aqui você faria essa parte da configuração do host. Em settings, aqui temos algumas opções interessantes, como por exemplo, registro, criar uma parte do startup, e nessa versão 7.4 podemos adicionar algum diretório específico, como diretório temporário, local Apple Data, User Profile, Public, Programa Data. Então aqui podemos alterar o diretório de instalação do servidor quando ele é gerado. A parte de USB significa, toda vez que um computador é conectado com USB, esse USB quando é transferido para um outro computador, essa máquina também recebe a conexão, tá bom? Nos dias atuais eu não acho que é tão eficaz, não deve servir tanto, entendeu? Então marquem se achar necessário, mas o principal mesmo seria essas três opções que faz que o servidor tenha ali uma instalação completa, tá bom? Temos o anti-kill, o keylog e Telegram notificação, que significa uma configuração de Telegram, de bot. Então, se você tem um Telegram e tem um bot configurado, toda vez que você recebe uma conexão no Worm, você então tem uma notificação no Telegram também, entendeu? Isso aqui é opcional, sinceramente não interfere muito nas configurações do server, então não vejo tanta necessidade. Porém, essas duas que eu marquei e a opção de Clipper são as três que eu acho mais útil assim numa configuração do server, porque a opção de Clipper você consegue colocar até 3 carteiras de criptomoeda, como Bitcoin, Ethereum ou TRC20, para que comece a gerar uma mineração de cripto a partir do servidor nessas 3 carteiras. Então você apenas apagaria o endereço e colocaria então o endereço da carteira Bitcoin ou Ethereum ou a terceira opção. E clicaria em OK para então validar essa opção. O Anti-Analyze eu não recomendo vocês usarem, tá? Essa opção evita o servidor rodar em uma máquina virtual. Então, por exemplo, eu como estou trabalhando aqui num ambiente seguro para uma análise, eu estou usando uma máquina virtual, essa opção aqui não vai deixar o servidor ser instalado nessa máquina superficial, entendeu? Então, não devem selecionar. E a opção de build padrão não tem muito mistério. A única coisa de diferente na versão 7 em diante, não especificamente na versão 7.4, mas na versão 7 em diante, você tem um ofuscador adicional. Além do padrão que sempre vem, você tem um ofuscador 7.0 que está presente em todas as versões acima da versão 7.0. Então 7.1, 7.2 até 7.4 você tem esse ofuscador aqui, tá? Uma vez que você faz todas essas opções, o assembleio e o ícone significa que você teria aqui a opção de alterar as propriedades do arquivo. Então, por exemplo, se eu clicasse em Assembleia, eu teria a opção de carregar um outro executável, como vocês podem ver aqui, e clonar as opções de propriedade do arquivo. A mesma coisa com o ícone. Se eu clicar, eu tenho aqui acesso a alguns ícones, como por exemplo, eu tenho aqui acesso ao ícone do Discord, né, que está dentro da própria pastinha do Worm, e colocar um ícone aqui, tá bom? Então, podemos clicar em Build, salvar aqui no ambiente de área de trabalho, e temos ali então sendo gerado o nosso Worm. Como eu apliquei a ofuscação 7.0, ele entra na pastinha de ofuscado. Então tem aqui já o servidor ajustado, né? Claro que a parte do host deve ser ajustada de acordo com os dados de liberação de portas que você tem no seu próprio equipamento, né, no seu próprio modem, mas basicamente assim seria um ajuste feito, né, pelas configurações padrões ali do Worm. E a partir daqui você teria certas opções.
O engraçado é que o X-Worm, a gente não precisa fazer a instalação dele para ter acesso ao leque de ferramentas. Então aqui eu teria acesso às informações do computador, acesso ao monitor, né, rodar um arquivo através de disco, link, memória ou através de ROM, webcam, microfone, sistema de áudio, né, abrir aqui então uma URL de forma visível ou invisível, acesso ao registro, arquivos, recuperação de senha. Então ele é um programa muito delicado, ele tem muitos recursos, muitas opções, né? E devemos ficar sempre atentos ao fazer uma instalação desse. É por isso que eu sempre recomendo vocês usarem um ambiente controlado, justamente para você não instalar esse tipo de ferramenta no seu próprio computador e não ter problemas com isso. Como, por exemplo, aqui embaixo, na parte extra, temos algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, o WD Killer, WD Disable e Exclusion, que significam 3 opções que daria permissões no Windows Defender para que esse servidor rodasse, ou você desabilitasse esse servidor. Temos o Hiding VNC, que foi também explicado como que funciona essas opções aqui na minha última videoaula, principalmente na videoaula do Puri. E temos o Hide Browsing, que é praticamente você utilizar o navegador do computador conectado de forma invisível, né? E isso também eu expliquei um pouco na videoaula anterior, que você consegue manipular o navegador, e isso não demonstra na máquina que está conectada. E de resto aqui temos várias outras opções, né? São muitas opções, tem pelo menos umas 70 novidades aqui. Temos opções de WAC, Updater, temos alguns recursos, como também abrir uma tela em branco, acessar o firewall e o registro. Então é uma ferramenta muito completa, né? É muito completa, muitos recursos para que a gente possa mexer e estudar. Temos a opção também de VB.NET Compiler, que você, a partir daqui, consegue executar certos códigos em Visual Studio na máquina também. O WAC Bypass. Então, tem muitos recursos, é realmente um hack. Então, assim, ele realmente é um hack muito completo, muitos recursos. E é um atento para que vocês evitem instalar, né, manusear esse tipo de ferramenta no ambiente do seu próprio computador, porque uma vez que você faz a instalação de um servidor ou de algum programa que você baixa pela internet e tem todas essas opções disponíveis, né, e você está utilizando apenas um computador que você não é um computador que você usa para trabalho, não é um computador que você não tem nenhum dado seu, então realmente fica muito precário, é uma situação bem complicada. Por isso que eu recomendo vocês sempre baixarem esse tipo de ferramenta, qualquer tipo de situação assim, em um ambiente que você sabe que é um ambiente controlado, como esse daqui, para que você possa então fazer um ajuste, fazer uma configuração, tá bom? Então fica aqui esse review, essa análise dessa ferramenta, entendeu? Bem completa. A parte da configuração do Builder, como eu mencionei, é basicamente igual às outras versões, você não tem nenhum acréscimo aqui. Então, se você já sabe ajustar qualquer outra versão anterior, a versão 7.4 também é exatamente igual, entendeu? E, como eu expliquei, o que atenta mesmo são as opções aqui, que uma coisa ou outra vai ter certas melhorias que na versão anterior talvez não estava tão funcional, tá bom? Vou ficando por aqui, grande abraço do Cauê e até a próxima.